Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Acalme o seu coração e permita que Deus renove sua fé e te encha de paz. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e vamos espalhar essa corrente de oração. Você já sentiu que aquilo que você tem é tão pequeno que jamais poderia mudar sua vida? Já olhou para dentro da sua casa, para a sua conta vazia, para os seus sonhos interrompidos e pensou que não havia mais saída? Há pessoas que carregam no coração a sensação de insuficiência. Acham que têm pouca força, pouca fé, poucos recursos, poucas oportunidades. E pouco a pouco vão acreditando que Deus só realiza grandes coisas na vida de quem já possui muito. Mas nesta noite, Deus quer tocar profundamente o seu coração e mostrar que Ele nunca precisou de abundância humana para realizar milagres eternos. Acalme agora a sua alma. Respire devagar. Silencie os pensamentos que perturbam a sua mente. Existe uma presença de Deus alcançando este lugar onde você está. Talvez ninguém veja a sua luta. Talvez ninguém compreenda o peso que você carrega em silêncio. Mas o Senhor conhece cada lágrima escondida, cada oração feita em segredo, cada noite em que você tentou permanecer forte, mesmo estando cansado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai amado e misericordioso, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade e reverência. Toca agora cada coração abatido. Visita cada pessoa que chegou até este vídeo buscando uma resposta, uma direção, um consolo. Que a Tua palavra encontre terra fértil dentro de nós. Que o medo seja vencido pela fé. Que a escassez não destrua a esperança. E que hoje compreendamos que Tu és especialista em fazer muito com pouco. A palavra de Deus nos leva ao Evangelho de João, no capítulo 6, quando uma multidão seguia Jesus pelo deserto. Eram milhares de pessoas cansadas, famintas e necessitadas. O dia estava terminando. Os discípulos olhavam ao redor e enxergavam apenas limitação. Não havia mercados, não havia recursos suficientes. Não existia solução humana para alimentar aquela multidão. Então André se aproxima de Jesus e diz algo que parecia sem importância. Havia ali um menino com 5 pães e 2 peixes. Mas logo depois ele pergunta: o que é isso para tanta gente? E talvez essa seja exatamente a pergunta que existe dentro do seu coração hoje. O que é a minha força diante dessa luta? O que é o meu salário diante das dívidas? O que é a minha fé diante desse sofrimento? O que é a minha oração diante de tantos problemas? Os discípulos enxergavam pouco, mas Jesus enxergava milagre. O menino tinha quase nada nas mãos, mas colocou o pouco diante do Filho de Deus. E aquilo que parecia insuficiente começou a se transformar. Jesus levantou os olhos aos céus, agradeceu ao Pai e começou a repartir os pães e os peixes. Quanto mais repartia, mais havia. Quanto mais entregava, mais multiplicava. E a Bíblia diz que todos comeram e se saciaram. Não faltou alimento. Não faltou cuidado. Não faltou provisão. Porque quando Deus toca aquilo que parece pequeno, o impossível começa a acontecer. Existe algo muito profundo nessa passagem. O milagre começou quando alguém decidiu entregar o pouco que tinha. Deus não pediu do menino aquilo que ele não possuía. O Senhor trabalhou exatamente com aquilo que estava disponível. Há pessoas sofrendo porque vivem olhando para o que perderam. Olham para aquilo que não têm. Observam as portas fechadas, as limitações, os fracassos, as oportunidades que não vieram. Mas Deus hoje está perguntando: o que ainda existe dentro de você? Talvez exista apenas uma fé pequena. Talvez exista somente uma oração fraca feita entre lágrimas. Talvez reste apenas um fio de esperança. E é exatamente isso que Deus quer usar.
A Bíblia está cheia de histórias onde o Senhor transformou pouco em muito. Davi possuía apenas uma funda e 5 pedras quando enfrentou Golias. Moisés tinha somente um cajado nas mãos quando Deus abriu o Mar Vermelho. A viúva de Sarepta tinha um pouco de farinha e azeite, mas viu Deus sustentar sua casa em meio à fome. Gideão se sentia pequeno e incapaz, mas foi escolhido para libertar um povo inteiro. Deus age de maneira diferente dos homens. Enquanto o mundo valoriza a aparência, força e grandeza, o Senhor olha para o coração. Ele não escolhe os mais preparados segundo os padrões humanos. Ele capacita aqueles que decidem confiar. Talvez você esteja vivendo um tempo de escassez emocional. Existem pessoas ao seu redor, mas você se sente sozinho. Há comida na mesa, mas falta paz dentro da alma. Você sorri por fora, mas por dentro carrega feridas profundas. E aos poucos, a tristeza vai tentando convencer você de que sua vida nunca mudará. Mas escute isso com atenção. Deus ainda trabalha em desertos. Deus ainda multiplica a esperança. Deus ainda restaura famílias. Deus ainda levanta pessoas quebradas. O Senhor não perdeu o controle da sua história. O silêncio de Deus não significa abandono. Muitas vezes, enquanto você pensa que nada está acontecendo, o céu já está preparando caminhos invisíveis. José passou anos como escravo e prisioneiro antes de viver o propósito que Deus tinha preparado. Ana chorou durante muito tempo antes de receber Samuel em seus braços. Jó perdeu quase tudo, mas permaneceu firme em meio à dor. E no tempo certo, Deus restaurou sua vida. Talvez hoje você esteja cansado de esperar. Talvez a demora tenha enfraquecido o seu coração. Mas existe algo importante que precisamos compreender. Deus trabalha em processos. O Senhor prepara a alma antes de entregar a promessa. Porque existem bênçãos que só podem ser sustentadas por alguém que aprendeu a confiar. Muitas vezes, queremos respostas imediatas, mas Deus deseja transformação profunda. O Senhor não quer apenas mudar circunstâncias externas. Ele deseja curar feridas internas, fortalecer a fé e ensinar dependência espiritual. Quando tudo está fácil, muitos esquecem de Deus. Mas nos dias difíceis, aprendemos a buscar sua presença de maneira verdadeira. E aquilo que parecia destruição acaba se tornando crescimento espiritual. Agora eu quero convidar você para um momento de fé. Feche os seus olhos, se puder. Coloque a mão sobre o coração e declare comigo o santo creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Agora, com humildade e reverência, ore comigo o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E juntos, entreguemos nossa vida aos cuidados da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Talvez você ainda não consiga enxergar saída. Talvez os problemas continuem diante dos seus olhos. Mas a fé verdadeira não nasce daquilo que vemos.
Ela nasce da confiança em Deus, mesmo quando tudo parece impossível. Não despreze os pequenos começos. Não despreze as pequenas mudanças. Não despreze as pequenas orações feitas com sinceridade. Porque Deus pode transformar sementes em árvores, lágrimas em testemunhos e dor em amadurecimento espiritual. O Senhor conhece o seu limite. Ele sabe das noites difíceis, das preocupações escondidas e das batalhas silenciosas. E hoje, Ele quer lembrar você de algo poderoso. Aquilo que está nas mãos de Deus nunca permanece pequeno. Continue caminhando, continue orando, continue acreditando. Ainda que os ventos estejam fortes, Deus continua sustentando sua vida. Ainda que existam dias escuros, a luz do Senhor não deixou de brilhar sobre você. Que a paz de Cristo visite agora a sua casa. Que Deus fortaleça sua mente, cure seu coração e renove sua esperança. E se esta mensagem falou com você, permaneça conosco nesta caminhada de fé. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando ouvir esta palavra e volte amanhã para mais um momento de oração e fortalecimento espiritual. Deus abençoe sua vida, sua família e o seu coração. Amém.